Olá, boa noite a todos e todas aqui presentes. Boa noite, pessoal da internet. Como é que vocês estão? Curtindo o caminho aí? Muita matéria, né? A coisa vai, não para. E aí muita coisa para estudar. Mas vai estudando devagarzinho. Lembra que o mais importante é saber achar. Mais do que saber, é saber achar. Não é assim? Sabendo achar, a gente vai treinar, né? Não dá. Não, sobre isso não precisa não. A gente vai falando as nossas aulas sobre marcação de código ao longo da aula. Lembra que eu falo, anota isso aqui de baixo aqui, anota isso aqui, é assim? Não tem um esquema pronto para fazer, não. Você vai anotando à medida que as aulas vão. Ah, não precisa não. Não, eu acho cor é desnecessário. Tem gente que gosta. Mas quanto mais cores, mais coisa para você raciocinar em cima de que significa cada cor. Sendo que, para mim, não acho tão importante. Se você tem a CLT organizada, já está tudo bem dividido, né? Não precisa de cor, não. Eu acho que não tem necessidade. Vai marcar, por exemplo, a gente gosta de marcar processo de uma cor, direito de trabalho de outra, mas é só você dividir a CLT. Tem a parte de processo, a parte de trabalho. Aí você vai ter que pintar a CLT de duas cores na metade. Não faz muito sentido, né? Você pode grifar coisas, pontos, artigos importantes que a gente vai falando em sala. Isso que eu acho mais legal. Todos os artigos e súmulas tratados em sala, se vocês forem gravando, grifando, por exemplo, vocês vão lembrar, são os mais importantes. Então, a maioria das questões de prova gira em torno desses temas que a gente acaba falando em sala. Então, tem mais chance de cair do que às vezes uma súmula mais esquecida. Se é que de vez em quando cai aquela súmulazinha que não serve para nada, só para cair em prova, né? Mas, de novo, sabendo achar que vale. Falar em sabendo achar, hoje nós vamos mais uma teoria de uma peça nova, que é o recurso. Então hoje nós vamos falar de recursos, certo? Então na semana passada falamos de contestação, vimos alguns aspectos processuais e hoje nós vamos falar da teoria dos recursos trabalhistas e depois nós vamos montar recurso ordinário, né, para ver como é que funciona esse esquema. Então vamos chamar isso aqui de teoria dos recursos, que é mais fácil. Teoria geral dos recursos trabalhistas. Ou só recursos trabalhistas, se você preferir. 893-901. Vamos lá? Bora. Aqui, capítulo da CLT, 893 para frente. A partir desse artigo, vocês vão ver um por um dos recursos trabalhistas cabíveis. Então, é um capítulo bem pequenininho, mas bem complexo, porque ele concentra ali todos os recursos. Beleza. Quando essa matéria chama Teoria Geral de Recursos, por quê? Porque nós vamos tratar agora sobre os aspectos gerais dos recursos trabalhistas. Sendo que a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente saber é sobre o encaminhamento e a montagem do recurso. Vamos falar disso de uma vez. Então põe aqui, encaminhamento e... Não é nem montagem, né? É estrutura, fica mais fácil. Encaminhamento e estrutura de um recurso. Beleza? Então, dentro desse item, vamos dar uma geral sobre como é que funciona o caminho de um recurso e como é que a gente vai raciocinar a montagem da estrutura desse recurso. A primeira coisa que você tem que saber são as peças. Ou seja, todo recurso, ao contrário de uma inicial e de uma contestação, que a gente só faz uma peça, os recursos são estruturados em duas peças. Então você tem que fazer duas folhas, duas peças diferentes, certo? Sempre. Mas não é aquela peça completa, é só você mostrar para o examinador que você fez a primeira, aí você vira a página, faz a segunda, põe um traço e já faz a segunda, emendando. Mas todo recurso, tirando os embargos de declaração, que eles são direcionados ao próprio juiz ou ACO, mas todos os recursos importantes, eles são estruturados em duas peças. Então, vou colocar aqui, primeira coisa. 1.1. Põe assim, peças. Todos os recursos são estruturados em duas peças. Então, você tem que saber montar duas peças. Essas duas peças são assim chamadas. A primeira peça é a petição de encaminhamento. A petição de encaminhamento, que é a sua primeira peça, ela é encaminhada
ao próprio juízo ACO. Lembra que juízo ACO é o juiz que deu a decisão. Então, aquele que deu a sentença, se o juiz deu a sentença, você vai entregar a peça para o próprio juiz que deu a sentença. Então, endereçada ao juízo ACO. E o objetivo da peça de encaminhamento é apenas entregar o recurso para ele, para que o juízo ACO possa fazer o que a gente chama de primeiro juízo de admissibilidade. Então, você encaminha essa peça para que o juízo ACO faça a primeira admissibilidade. Então, nós precisamos colocar essa primeira peça. Depois eu vou mostrar o que tem dentro dessa peça. Não é nada demais, não. Mas você tem que fazer essa peça endereçando ao próprio juízo ACO, que é o juízo que deu a decisão, e colocando os dados da qualificação. Então é aqui que a gente qualifica, é aqui que a gente põe o nome do recurso, que é como se fosse a introdução ao recurso, certo? Mas o objetivo dessa peça é que o primeiro juízo, que é o que o juízo ACO, faça a primeira admissibilidade. Ele vai ver se o nosso recurso é tempestivo, se nós pagamos as custas, se o recurso é o recurso certo. Uma vez que isso foi analisado, o próprio juízo ACO manda nosso recurso para cima. Então, o nosso recurso sobe pelo próprio juízo. Depois eu vou esquematizar aqui a subida. Mas, aí você, já que o seu recurso vai subir, aí você vai fazer a segunda peça. Aí você faz as duas juntas, que o juízo ACO vê a primeira, encaminha o recurso, e aí na hora que o tribunal receber o seu recurso, ele já nem vai precisar ler a primeira peça, ele já vai ler a segunda peça, que é a petição de razões. Petição de razões. Você pode chamar de razões ou de minuta, porque se o recurso for um agravo, nós chamamos de minuta. Se o recurso não for um agravo, chama-se razões. Então, razões do recurso ou minuta do recurso, depende do tipo. Então, razões / minuta. Dentro da petição de razões ou de minuta, que é aí sim o centro do seu recurso, você já vai endereçar para o juízo ad quem. Lembra dessa expressão, ó, juízo ad quem? Pensa no quem. É quem vai julgar seu recurso. Então, o juízo ad quem é o juiz que realmente vai julgar o seu recurso. O tribunal regional, o tribunal superior, depende de quem vai julgar o seu recurso. Então, o juízo ad quem você entrega. E o que vai estar lá dentro? Aí sim vai estar o, vamos chamar de mérito do seu recurso. Mas não precisa chamar mérito. Aqui vamos colocar o conteúdo do seu recurso. Então, o conteúdo está aqui, ó. Conteúdo do recurso. Então, o seu recurso propriamente está aqui, ó, na petição de razões que você endereça ao tribunal que vai julgar o recurso. Então, você vai endereçar ao tribunal, vai colocar razões do recurso e vai começar a combater ponto por ponto contra a sentença. É o conteúdo. Mas o problema é que antes de atacar tudo, você tem que fazer essa pequena petição antes para admissibilidade, certo? Aí, já que nós temos essa estrutura aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é importante colocar dentro de cada pedaço. Aí, para facilitar, igual a gente fez com a contestação, lembra que a gente fez aquela cruzinha na contestação? Que cada cantinho da cruz ali, você vai colocar alguma informação importante para você não esquecer na hora de redigir sua peça. Então, nós vamos adaptar da mesma maneira. Então, aí de baixo, ó, põe a cruzinha de novo. Vamos fazer aquela mesma cruz aqui, ó, cruz. Baixa aqui. E vem aqui. Então, aí debaixo dessas duas peças, faz aquela cruzinha. Só que agora, com a cruzinha montada, nós vamos readequar. O que ficava no canto superior esquerdo aqui, vocês lembram? Eram as exceções, que na prática, nunca vai cair exceção junto com uma contestação, porque são duas peças separadas. Aqui, então, lembra que a gente gastava esse espaço para colocar o endereçamento, o nome da peça? Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, esse cantinho esquerdo é a petição de encaminhamento. São os detalhes da petição de encaminhamento. Aqui, ó. 1. Petição de encaminhamento. Então, nesse canto aqui, nós vamos analisar, nós vamos colocar todos os detalhes sobre a petição de encaminhamento. E vocês vão ver que, na verdade, a petição de encaminhamento é mais ou menos é como se fosse só um endereçamento e uma qualificação com algumas coisinhas a mais. Então, eu vou listar para vocês
quais são os elementos que a gente não pode esquecer aqui, certo? Obviamente que na hora que você estiver fazendo seu rascunho, você não precisa escrever tudo o que eu vou escrever aqui não, que aqui é só para mostrar o que tem dentro da petição de encaminhamento. Quer ver? Ó, primeira coisa, letra A. Você tem que endereçar, não é? Então começa, excelentíssimo senhor juiz da vara do trabalho de sei lá o quê. Lembra que é para o juiz do ACO, então você vai fazer, letra A, o endereçamento, porque ó, endereçamento, lembra que é para o juízo ACO, com o número do processo. Então vamos aqui, mais número do processo. Igual você faz a contestação, uma linha para endereçar, na linha de baixo você põe o número do processo que vai ser te informado. Fácil. Então, endereçamento para o ACO mais o número do processo. Aí, segundo, aí claro que agora vem a qualificação. Saúde. Aí não se esqueça de fazer a qualificação. A qualificação é igualzinha à contestação. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa qualificar, você pode colocar. Você está defendendo a empresa. Empresa limitada, já qualificada nos autos, do processo movido pelo empregado, fulano de tal. Também qualificado, vem, por seu advogado, apresentar o presente recurso. Aí você põe o nome do recurso. Então a qualificação é igualzinho à contestação, só não esquecer de qualificar, né? Mesmo que seja de forma simples, você colocar o nome das pessoas, o advogado e depois o nome do recurso. Então vamos colocar aqui, ó, qualificação e, vou pôr letra C aqui, ó, nome do recurso mais o seu artigo. Aí, ó. Mesma coisa que a gente faz, agora a gente vai ter que colocar o artigo de cada recurso. Vejam que eu coloquei o capítulo para você, o 893 até o 901. Então, cada artigo dele vai falar de um recurso. Tem um recurso no 894, tem um recurso no 895, no 896, no 897. Então, você vai ter que escolher qual é o recurso. Se for o recurso ordinário, por exemplo, é o recurso ordinário e o artigo dele é o 895, inciso 1º. Então é só você identificar qual que é o artigo daquele recurso que você está usando. Tudo a mesma coisa. Isso junto na qualificação, né? Depois disso, não termina o endereçamento da peça e a qualificação? Normalmente acaba aqui, não é uma qualificação. Só que agora tem mais duas coisinhas para a gente colocar. Na verdade é uma coisa só. Mas eu vou colocar as duas só para você ter um negocinho completo. O que você vai colocar agora? Na letra C, você vai ter que mencionar todo e qualquer documento que você precisa juntar nessa peça. Documentos relacionados ao recurso. Então, vou colocar aqui, ó, letra D. Juntada de documentos. Aí, quais são esses documentos que nós precisaríamos juntar? Na verdade, só existem dois possíveis. Na verdade, depende muito do recurso. Por exemplo, lembra do agravo de instrumento? Ele é chamado agravo de instrumento porque você tem que juntar a cópia dos documentos. Então, você junta aqui, requer a juntada dos documentos. Então, esse é o momento. No dia a dia, se a gente for parar para pensar, somando aí todos os recursos, o que normalmente você vai precisar juntar, tirando o recurso de agravo, se for o caso, seriam duas coisas, sendo que uma delas, até hoje, a OAB nunca exigiu, mas é só para você saber que é necessário. É a procuração do advogado se for a primeira vez que o advogado fala nos autos. Se eu comecei com o meu cliente desde a petição inicial ou da contestação, eu já não juntei procuração? Já. Agora, se ele falar que fui procurado no meu escritório só para recorrer, é a minha primeira peça no processo, aí eu tenho que juntar a procuração. Então, pode ser que você tenha que juntar a procuração aqui, ó. Procuração, mas só se for a primeira vez, tá? Até hoje, na prova da OAB, eles nunca exploraram esse conceito de advogar a pessoa pela primeira vez. Então, nunca, em nenhum espelho de prova, apareceu a procuração. Nas provas da FGV, mas nas provas mais antigas, na época de Minas Gerais, tinha isso. Então, só para constar, se você estiver falando pela primeira vez, ele tem que deixar isso claro para você. Não custa nada, só falar assim, requer a juntada da procuração, é só isso. Pronto. E aí vem o outro documento, certo? Que aí sim é o mais importante. Esse você nunca pode deixar de juntar. Então, o primeiro, mas o segundo agora é o que conta.
são os documentos de pagamento de custas e depósito recursal, que são as guias. Então você precisa juntar essas guias. Isso é o preparo. Nós vamos estudar tudo depois ainda, cada detalhezinho desse, mas custas e depósito. Aqui, vou deixar um asterisco aqui na frente. Por quê? Imagine que você esteja defendendo a empresa. E a empresa foi condenada a pagar, sei lá, 100 mil reais. Então você tem que juntar a guia recolhendo as custas, não precisa colocar o valor, só falar requer a juntada da guia de comprovação do pagamento das custas. E o depósito, que é um outro pagamento, requer a juntada da guia do pagamento do depósito. Só isso. Não esquece mais nada, não precisa escrever por quê, quem, como, quando não. Porém, tem uma curiosidade. E se você estiver defendendo, sei lá, a empresa que conseguiu justiça gratuita? A pessoa que tem justiça gratuita paga as custas? Não. Paga o depósito? Não. Então, nesse caso, você vai precisar pagar? Não. Então, você não precisa juntar nenhum documento, concorda? Aí, o que você vai fazer? Você vai deixar em branco isso ou você vai escrever? Deixa de juntar as guias, pois tem justiça gratuita. Deixa de juntar. Então, escreva, mesmo que você não tenha que juntar, a prova sempre exige que você use na folha de encaminhamento a menção relativa à juntada, mesmo que você não precise juntar. Por isso que essa guia de custas é que é o documento, querendo ou não, mais importante. Essas guias aqui. Mesmo que você não precise pagar, você tem que juntar, falar que não está juntando, justificando por quê. Em tese, você poderia fazer isso lá na parte do recurso mesmo, só que o examinador da OAB, ele gosta disso na petição de encaminhamento, certo? Outros pressupostos, como tempestividade, ele não exige que você fale aqui, mas a juntada ou a não juntada das guias sempre tem que aparecer aqui, sendo que a procuração, como eu disse, é só a primeira vez, certo? Então é juntada dos documentos, procuração e guias, só isso. E aí, a última coisa que você vai colocar, que você nem precisa colocar no dia a dia, mas que é uma coisa meio que decoreba, na verdade, é o fechamento da petição de razões, de encaminhamento. Você não tem que fechar nesses termos, pede deferimento, aquela coisa toda? Então, existe um fechamento, que é simplesmente assim. Vocês vão ver que toda peça é assim. Requer seja o recurso recebido, processado e encaminhado ao tribunal. É recebido, processado, encaminhado. Ou admitido, processado, encaminhado. Ou admitido, processado, remetido. Tanto faz. Mas é só porque você tem que pedir para o juiz receber o recurso, analisar o recurso e processá-lo e mandá-lo para cima. Então a gente sempre coloca isso como um fechamento da nossa peça. Eu vou só escrever fechamento aqui, que depois, quando a gente for treinando as peças, vocês vão ver que toda peça fecha desse jeito. Então você não precisa escrever isso aqui, só colocar aqui fechamento, para você não esquecer que tem que fechar essa peça. Ó. Fechamento. Pronto. Então vamos colocar, são 5 coisinhas. O endereçamento com o número do processo, a qualificação, o nome do recurso com o artigo, a juntada dos documentos, guias, concursos de depósito, sempre, e outros documentos como procuração, alguma outra coisa que tenha que juntar, que nunca acontece, e finalizando com um fechamento específico. Aí você sempre coloca, pede deferimento, local, data, advogado, aquela coisa toda que você faz. Você fecha essa peça, mas você não precisa pedir nada específico, porque você já pediu. Requer seja recebido, processado e encaminhado. Aí você fecha a peça. Normal. Não precisa pôr requerimento de prova, nada disso. Encerrou. Aí que você encerrou essa peça, deixa bem claro que você encerrou a peça. Você pode pôr um tracinho no final ou saltar algumas linhas e mostrar que agora nós estamos indo para outra página, que é a outra peça, que agora a segunda peça é a peça das razões. Na verdade, tudo aqui agora são as razões. Nós vamos escrever razão, razão, razão. Aqui só que é encaminhamento. Todo o resto que você colocar aqui vai estar ligado ao seu recurso propriamente, ou seja, a sua segunda peça. Aí a gente divide isso aqui para facilitar na hora de você anotar os detalhes. Quer ver? O que você tem que colocar aqui em cima? Aqui, ó. Essa primeira peça, o iniciozinho, nós colocamos 3 coisas aqui. Certo? Então você pode colocar aqui, ó, 2. São 3 coisas em 1. Mas é porque como são pequenas coisas, então cabe aqui. Primeiro, vou colocar aqui 2.1, 2.2, só para mostrar aqui. 2.1. Primeira coisa é o endereçamento,
para o juízo é de quem. Então você tem que fazer um endereçamento de novo. Então, endereçamento. Só que agora, juízo ad quem? Então você coloca assim, ó, logo no início, ao Tribunal Regional do Trabalho, que normalmente é o tribunal. Você não precisa colocar, excelentíssimo senhor, não só ao Tribunal Regional. Uma coisa bem assim, só para mostrar que você sabe que seu recurso vai para o tribunal. Se você tiver que recorrer para o Tribunal Superior, ao Tribunal Superior do Trabalho, certo? Então, endereçou. Pronto. Agora que você fez o endereçamento para o juízo ad quem, aí você pode até escrever razões do recurso, né? Porque na verdade a gente já abre o recurso, essa parte falando razões do recurso, porque tudo aqui é dentro das razões. Aí você vai abrir um tópico para falar dos pressupostos de admissibilidade, certo? Então, agora é uma coisa rápida, mas depois que você endereçou, você abre 2.2, os pressupostos, que nós vamos estudar daqui a pouco. Na verdade, você só precisa colocar 4 pressupostos, que são chamados pressupostos extrínsecos ou objetivos, que eu vou fazer a divisão daqui a pouquinho com vocês e vou mostrar um por um, certo? Aqui é uma listinha rápida, em 2 parágrafos, só para mostrar que você sabe quais são esses pressupostos, certo? Então você faz uma lista rápida deles. Não precisa numerar também não, é só você falar. Tendo em vista isso, aconteceu isso, então por causa disso é isso. Então você escreve 1 ou 2 parágrafos. Só para destacar quais são esses pressupostos que você precisa escrever, são a recorribilidade, a adequação, a tempestividade, então vai mencionar que está no prazo, e o preparo, que é o pagamento. Aquelas guias que você já juntou no início ou deixou de juntar, você fala rapidinho. Ó, o recurso está preparado ou foi pago o preparo, tendo em vista as guias já juntadas. Então você só menciona o preparo aqui. Ó. Mesmo que você já tenha falado das guias na folha de encaminhamento, faça esse tópico aqui rapidinho. Certo? Não necessariamente ele costuma valer ponto, varia muito da prova, depende do tamanho do recurso. Se o recurso é muito grande, isso aqui eles ignoram. Mas se o recurso é muito pequeno, alguma coisa dessa aqui pode valer ponto. Então, pelo sim, pelo não, como são 2 parágrafos e são sempre iguais em qualquer recurso, não custa nada falar deles. Lembrando que existem recursos que têm outros pressupostos, como, por exemplo, o recurso de revista, que tem até um modelo desse recurso de revista que é chato para fazer, lá naquelas aulas específicas, aquelas aulas online extras que a gente mandou para vocês. Então, se tiver algum pressuposto a mais, você pode pôr aqui, ó, 3 pontinhos. Mas no recurso ordinário, na maioria dos recursos, só ficamos com esses 4 aqui. Depois eu vou mostrar como é que a gente coloca. Tranquilo, não é nada muito difícil, não. E por último, se acontecer, não é muito comum, até hoje, só uma única vez no exame da OAB isso aconteceu, então não é muito comum, é colocar isso aqui, ó, 2.3, é falar sobre preliminares. Mas quando eu digo preliminares, assim, são preliminares do recurso. A mais comum seria a preliminar de cerceamento de defesa. É uma preliminar específica do recurso. Porém, você também pode repetir aquelas preliminares da contestação. Se você estiver defendendo a empresa, por exemplo, então você pode falar de uma incompetência, alguma coisa assim. Teve uma prova do AB que tem um recurso ordinário que tinha 3 preliminares iguais da contestação. E teve uma vez que deu uma preliminar específica de cerceamento de defesa, que depois eu mostro como é que se esquematiza. Mas põe aqui, ó, preliminares. Então essas preliminares consistem basicamente em cerceamento de defesa, que é uma preliminar específica do recurso, e aí a gente pode pôr as outras do CPC. Outras CPC. O que eu quero dizer com as outras são as mesmas preliminares de uma contestação. Ou seja, quando você monta a contestação, normalmente tem uma preliminar. Uma daquelas preliminares pode chegar no recurso. Então, se você tiver que fazer recurso, pode ser
que você precise fazer alguma coisa sobre preliminar. Não é muito comum ter preliminar em recurso, mas pode acontecer. Ele pode dar um caso assim, você está defendendo o empregado, certo? Não, a empresa. E aí o empregado fez um pedido que era a condenação da prisão. Lembra a condenação criminal que nós já vimos que isso é uma preliminar? Então o que o réu deveria ter feito na contestação? Falar que a Justiça do Trabalho é incompetente, porque não condenação criminal não é nossa competência. Mas imagina que o réu não disse nada. O juiz simplesmente disse que ele ia determinar a prisão do réu. Então o juiz julgou procedente o pedido do empregado que era incompetente. Então quando você for recorrer em favor da empresa, você vai abrir o tópico da incompetência da Justiça do Trabalho, igual você faria numa contestação. O pedido é o mesmo, para extinguir o processo sem mérito, ou no caso, né, para extinguir o pedido sem mérito. Então seria a mesma coisa, certo? Então você põe o endereçamento, fala dos pressupostos, aí você pode anotá-lo só para não esquecer, e se tiver preliminar, você menciona aqui. Esse canto esquerdo aqui agora era o quê? Na contestação, você lembra que o item 3 eram as prejudiciais, não é? A mesma coisa aqui. Se tiver prejudiciais de mérito, nós poderíamos alegar. Ó, isso é muito raro, mas pode acontecer. Como isso é prejudicial de mérito? Prejudicial de mérito, lembra que eu mostrei para vocês na contestação que eram 3. Só que aqui no recurso só podem ter 2. O que eu quero dizer com isso? Porque aquela compensação não pode ser mais alegada. A compensação, que é uma das prejudiciais de mérito, é exclusiva da defesa. O que significa, então, que as únicas prejudiciais que poderiam aparecer aqui para a gente seriam a decadência ou a prescrição. Sendo que a decadência, como eu já tinha falado para vocês, ela só vai aparecer em alguns processos específicos. Então, ou vai ser decadência ou vai ser prescrição. O curioso é o seguinte, a decadência ela pode ser arguída no recurso, mas a prescrição também pode? Também. Tem uma súmula do TST que fala sobre a prescrição, anota ela aqui se você quiser, ó, de uma vez, para a prescrição, que é a súmula 153. Essa súmula, ela não é muito clara, mas a tradução da súmula é o seguinte, você pode arguir prescrição, inclusive no seu recurso ordinário. Então você não precisa, você pode, se você quiser, se você esquecer de arguir sua prescrição na contestação, você pode arguir no recurso ordinário, mas só no recurso ordinário. Se for recurso para Brasília já não dá mais. Então você pode colocar aqui, ó, prescrição até o recurso ordinário pode. Que é o que a súmula chama de instância ordinária. Então você pode arguir prescrição até aqui. A decadência sempre pode arguir até onde for, mas a prescrição é só até o recurso ordinário. 2.2. Agora vamos para o acórdão. De novo, agora a partir daqui é mais questões, mais assuntos de questões abertas, não para peça, mas né, vamos lá. Até hoje nunca caiu. Acórdão do TRT. Então imagina que na peça apareça um acórdão. Veja que o acórdão já é a decisão proferida pelo TRT. Quantos recursos cabem contra o acórdão? São os 3, a regra de 3. Começando sempre por ele, que é o que são os embargos de declaração. Então põe lá, letra A. Embargos. Declaração. Então, claro que se apresentarem os embargos para você, você pode usar os embargos de declaração. Para quê mesmo? Aí, ó, tudo igual. 897A. Omissão. Contradição. Obscuridade. E erro material. Mas aqui tem uma curiosidade a mais. Anota aí por enquanto o que a gente já escreveu. Então veja, contra um acórdão do TRT, a mesma ideia da sentença. Se tiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, você pode usar os embargos de declaração, normal. Porém, agora tem um caso a mais. Lembra, são 4 hipóteses, mas agora são 5.
Por quê? Porque quando o processo chega nos tribunais, eles admitem mais uma hipótese para o uso dos embargos, que não é admitido na sentença, mas já é admitido no tribunal, que é o pré-questionamento. Então você também pode usar os embargos para pré-questionar. Vamos pôr aqui na frente, ó, como se fosse uma quinta hipótese, ó, mais pré-questionamento. E aí você pode anotar debaixo do pré-questionamento, que eu recomendo que você anote essa súmula embaixo do seu 897. Ela provavelmente já está lá. É a súmula 297. Está aí já? Está aí? Debaixo do 897A, que fala de embargo de declaração, provavelmente essa súmula está aí debaixo. Súmula 297, tá? E ela chama pré-questionamento, não é? Isso, então. Essa súmula vai explicar para você que você pode usar os embargos de declaração para fazer um pré-questionamento. O que é pré-questionar? Aí você fala, é questionar previamente, não é assim? Tá resolvido, né? Isso. É debater a matéria antes de recorrer. Por que isso? Porque o recurso de revista, que é o recurso principal que vai para Brasília, ele exige o pré-questionamento. Se você abrir o artigo do recurso de revista, vou colocar ele daqui a pouco, ele fala lá no primeiro parágrafo, são pressupostos do recurso de revista, pré-questionamento. Então você só pode fazer o recurso de revista para Brasília se você tiver pré-questionado a matéria antes, ou seja, se todos os temas tiverem sido debatidos. Pode acontecer que o tribunal não tenha debatido todas as matérias. Então, se isso acontecer, você vai usar os embargos para fazer o pré-questionamento. Você vai fazer uma lista de todas as matérias que o tribunal não analisou. É como se fosse uma omissão, só que é uma omissão de matérias a serem debatidas. E aí, se você fez essa lista, você já supriu a necessidade do pré-questionamento, porque basta fazer os embargos para que a matéria já se considere pré-questionada. O tribunal não precisa nem falar nada, basta você fazer os embargos. É por isso que toda vez que você, quando vocês estiverem advogando, vocês vão ver, todo acórdão do TRT, todo advogado vai fazer embargos de declaração. Os tribunais odeiam isso, porque tem que julgar um monte de embargos. Mas todo mundo faz para quê? Para se resguardar. Você não vai correr risco de perder isso aqui. Então você vai analisar todos os detalhes do acórdão. Se ele esquecer de falar alguma coisa, você faz o pré-questionamento. Mas ele sempre esquece uma coisinha ou outra. É muito difícil ele não esquecer nada. Por isso que toda hora o pessoal faz embargos de declaração. Então você pode fazer, principalmente para pré-questionar. Porque se você não fizer e não pré-questionar, na hora de montar seu recurso de revista, ele não sobe, porque o recurso de revista exige o pré-questionamento. Sim? Isso, é muito comum, esse detalhe que ele falou é interessante. Ó. É muito comum o tribunal dar multa por embargos protelatórios, ou seja, se você apresenta os seus embargos, mas o tribunal analisar e verificar que, na verdade, você mais está enrolando o prazo, porque quando você faz os embargos, você ganha mais tempo para fazer recurso. Então, se eles acharem que os seus embargos são infundados, eles costumam dar multa. Isso acontece. Agora, a questão é, se realmente tiver uma omissão, uma contradição, ou realmente você precisar pré-questionar, ele não pode te dar multa. Se ele te der multa, você pode, no seu recurso de revista, pedir para cancelar a multa, certo? Porque, tecnicamente, a multa é só se a pessoa usa os embargos para fins meramente protelatórios. Só que, claro, os tribunais usam isso muito como defesa para ficar evitando todo mundo apresentar embargos. Então, tem tribunal que fica dando multa toda hora, equivocadamente, certo? Aí cabe você, aí no seu recurso de revista, você pode questionar essa multa para eles cancelarem essa multa. Mas vai dar um trabalho danado, né? Mas isso acontece. Sim? Não. O pré-questionamento é uma quinta hipótese de cabimento. Essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. É mais uma que você pode usar, mas você usa de uma vez. Você vai usar os embargos para uma dessas 5 hipóteses. Você pode usar só para pré-questionar, ou só para contradição, por exemplo. É uma das hipóteses.
Mas você pode usar se você quiser para isso. Se quiser. Quer dizer, se quiser sim, né? Se precisar. Por quê? Porque qual que é o recurso principal contra o acórdão? Tirando os embargos, qual que é? É o de revista. É aí que vem um problema. O recurso de revista, ele exige o pré-questionamento. Por isso que você precisa do pré-questionamento antes. Você vai encontrar isso aí lá no artigo 896. No primeiro parágrafo, parágrafo 1º A, ele fala disso. E o recurso de revista é o recurso principal aqui, ó, contra o acórdão. Então, encontrou um acórdão, o seu recurso principal é o de revista. Só lembrando que é necessário aqui, ó, o pré-questionamento. Então, se a matéria já estiver pré-questionada, você não precisa fazer embargos. Você pode fazer direto o recurso de revista. Mas, como eu disse, é muito pouco comum isso acontecer. Então, por isso que normalmente a gente faz os embargos depois do revista. Mas, de qualquer maneira, um ou outro. Numa questão de prova, numa peça, ele não vai te dar embargos. Então, ele te daria recurso de revista. Ele vai falar para você assim, ó, foi proferido um acórdão no TRT e o cliente pediu para você apresentar o recurso que vai para a instância superior. Ou seja, é um recurso de revista. Aí você vai montar o recurso de revista da mesma maneira que você monta o recurso ordinário. É igualzinho. A única diferença é que ele tem o pré-questionamento e alguns pressupostos a mais que você encontra lá na lei. Então ele é mais chato de fazer por conta dos pressupostos específicos que ele tem. E lembra também que as hipóteses de cabimento, nós falamos disso naquela aula que eu mostrei para você sobre o rito sumaríssimo, as hipóteses de cabimento deles são mais restritas, então você não pode recorrer contra tudo, só contra alguns assuntos. Bom, então embargos ou recurso de revista, que é o recurso principal. Agora, qual que é o recurso obscuro, que também cabe contra um acórdão do TRT? Letra C. Aquele que a gente normalmente esquece. É o recurso ordinário também. Esse aqui pega. Mas não confunda, quer ver? Olha que não é difícil. Volta aqui para mim. Nessa primeira tela aqui, ó. Lembra que eu coloquei que o recurso ordinário é o recurso principal contra a sentença. E o artigo que eu indiquei foi o quê? 895.1. Agora aqui, contra um acórdão, o recurso principal é de revista. Mas existe também a possibilidade bem restrita de se usar recurso ordinário aqui. Está no inciso 2º do artigo. É o 895, inciso 2º. E aí, quando é que você vai usar o recurso ordinário e não o de revista? Só uma dica, os dois recursos vão para Brasília. Os dois vão para o TST. Se você fizer um recurso de revista, vai para o TST. Se você fizer um recurso ordinário, vai para o TST. A diferença qual que é? É o tipo de processo que você vai usar, que é a seguinte. Quando você ajuiza uma ação, normalmente essa ação começa onde? Não começa na primeira instância, no juiz? Aí vamos imaginar, tem a sentença do juiz, você faz recurso ordinário. Depois vem o acórdão do TRT, você faz o de revista. É assim que funciona. Mas existem alguns procedimentos especiais que eles não começam na vara, eles já nascem direto no TRT. Como, por exemplo, mandado de segurança, ação rescisória e dissídio coletivo. Essas ações são ações especiais que já nascem no TRT. Então, se você tiver uma decisão de um desses processos originários do TRT, você não faz o revista, você faz o recurso ordinário. Vai ser bem parecido, mas só muda o nome e o artigo. Então, recurso ordinário é o recurso que você vai usar aqui, ó. Recurso para processos de competência originária do TRT. É o recurso para processos originários do TRT. E aqui de baixo eu coloco os exemplos para vocês. Ó. Os 3 processos mais comuns que você usa: mandado de segurança, ação rescisória
e dissídio coletivo. Aí, ó, esses 3 procedimentos especiais normalmente nascem no TRT. Então, como eles já nascem no TRT, se você perder, você faz recurso ordinário e não revista. Você só vai fazer recurso de revista se o processo começou na primeira instância. Mas quando o processo é originário do TRT, então ele nasceu no TRT, você usa recurso ordinário. Para Brasília também. Então eles resolveram diferenciar o recurso de revista, sendo o recurso de processos que começam na vara e o recurso ordinário quando o processo já nascer dentro do TRT. Sim? Ela perguntou aqui, ó, nem todo mandado de segurança nasce no TRT, certo? Nem todo. O que acontece? Nem toda rescisória, dissídio e mandato começa no TRT. Mas a maioria esmagadora, vamos dizer, 99% começa. Então, normalmente você usa esse. Agora, se o mandado de segurança, a ação rescisória ou dissídio começarem lá no TST, por exemplo, você só vai ter o Supremo Tribunal Federal. E o mandado de segurança, ele também pode começar na primeira instância. Aí você usa o RO normal. Então, você faz o recurso ordinário normal se o mandado de segurança começar no juiz. Mas é muito raro o mandado de segurança começar no juiz. A maioria começa no TRT. Então, é bem mais comum você usar o recurso ordinário direto. Certo? Lembrando que mandado de segurança, rescisório e dissídio coletivo tem lá naquelas aulas complementares. Essa parte aí para vocês entenderem o funcionamento. Inclusive modelinho de peça. Só não tem peça de dissídio coletivo, porque a parte de dissídio coletivo é só teórica, porque não cai peça de dissídio coletivo, porque ela não é uma peça jurídica. Certo? Mas é bom você saber como é que funciona. Então, quem ainda não assistiu, dá tempo. Vai assistir essas aulas complementares. Ó, para você ver, tem mandado de segurança, tem rescisório, tem dissídio, tem as peças de execução, tem agravo de petição, tem recurso de revista. Certo? Que como são peças que nunca apareceram, pelo menos você sabe como é que funciona para uma questão aberta, ou se aparecer a primeira vez, né? Então, a chance é muito pequena. Mas pelo menos assistir uma vez vale a pena. Né? Bom, e para terminar, essa parte agora que eu vou falar para vocês, nunca caiu na UAB, nem em peça, nem em questão. Olha para você ver. Essa parte aqui é tão rara que nem questão aberta disso eles costumam cobrar. Mas de qualquer forma a gente tem que saber, né? Para finalizar, são os acórdãos do TST, ou seja, a decisão mais alta de todas. 2.2 ou 2.3. E me conta, se já estivermos diante de um acórdão lá no TST, quantos recursos são cabíveis mesmo? 3. Então bora lá. O primeiro, né, para ficar repetitivo, embargos de declaração. Mesma coisa. Mesma coisa que os embargos do TRT aqui. Ó. Então, letra A, embargos de declaração. Sempre pode utilizá-los com base no 897A para os mesmos motivos. Omissão, contradição, obscuridade e erro material. E pergunta, eu também posso usar para pré-questionamento aqui? Ou não? Também posso. Sabe por quê? Põe uma. Eu posso utilizá-lo para pré-questionamento de novo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, por tudo de novo, fica igualzinho. Porque o pré-questionamento é um requisito de qual recurso mesmo que eu disse para vocês? Recurso de revista. Então eu tenho que fazer os embargos para pré-questionar antes da revista. Beleza. Só que, na hora que o processo chega no TST, tirando os embargos de declaração, né, que é só para esses casos específicos, a minha dúvida é, qual que é o recurso principal lá no TST? É o recurso extraordinário para o STF. E o recurso para o STF também exige pré-questionamento. Então você pode usar os embargos de declaração para pré-questionar preparando o seu recurso extraordinário. Então, tirando os embargos, o recurso principal
contra decisões do TST, letra B, é o recurso extraordinário, que tecnicamente não é um recurso nosso, é um recurso de qualquer processo, é um recurso para o STF. Nunca caiu em prova, nem em peça, nem questão aberta. Eu disse, nenhuma delas aqui. Nessa aqui, extraordinário? Não, eu nunca disse não. Esse recurso aqui não faz sentido cair, não, porque é uma matéria constitucional, um tópico. Bem mais fácil cair revista do que recurso extraordinário. Porque o recurso extraordinário, se você olhar no artigo 102, inciso 3º da Constituição, ele é o recurso que você vai usar, mas ele é só para matéria constitucional, não é? Exclusividade. Então, vou chamá-lo aqui de recurso principal. Por isso que tem que ter pré-questionamento, cara, só para ficar igualzinho o outro que eu desenhei ali. Mas lembrando que ele é só para matéria constitucional. Então, você vai ver, a gente quase não usa esse recurso. Se cair um recurso desse, ele é igualzinho o recurso de revista, estruturalmente falando. Só que ele vai para o Supremo. Só que o conteúdo dele vai ser um tópico, que é aquela ofensa à Constituição. Então, como ele é muito pequeno, e lembrando que como o recurso de revista também permite discutir matéria constitucional, se o examinador quiser cobrar essa matéria, ele não cobraria um extraordinário, ele cobraria um recurso de revista. Porque o recurso de revista, ele cabe também em matéria constitucional, mas outras matérias, enquanto para o Supremo é só matéria constitucional. Então, ele é muito fechado. E não é um recurso trabalhista propriamente, né? Então, eles sempre dão preferência às nossas peças mais específicas. Porém, tem um recurso escondido aqui. Qual que é mesmo? Para terminar, é o recurso, letra C, recurso de embargos. Olha o nome dele, ó, recurso de embargos. Vou pôr barra TST aqui, ó. Não tem esse barra, não, mas só para você entender que o recurso de embargos é um recurso interno do TST. Ele está no artigo 894. Ele é utilizado basicamente quando você encontra divergência interna no próprio TST. Então, é um recurso para divergências internas no TST. Veja, é um recurso interno. Divergência interna. Tanto é que muita gente chama esse recurso de embargos de divergência. Mas o nome dele na lei é recurso de embargos, certo? E lá no 894, a hipótese típica dele é essa. Depois que você fez o recurso de revista, você pode ir para Brasília, para o Supremo. Você já está em Brasília, né? Você pode ir para o STF. Mas se você descobrir que existiu uma divergência interna dentro do TST, você pode usar os embargos para meio que uniformizar o entendimento. Por exemplo, a turma do TST que julgou seu recurso de revista foi a primeira turma. Ela decidiu contra você. Mas você descobriu uma decisão muito parecida de outra turma, só que deu ganho de causa. Então você descobriu que a primeira turma e a quarta turma estão em divergência. Essa é uma divergência interna. Então você pode usar o recurso de embargos, ele tem o mesmo formato do recurso de revista, só que utilizado apenas para combater aquela divergência interna. Então também é um recurso de um tópico só. Esses dois recursos aqui, ó, são recursos de um tópico só praticamente. A ofensa à Constituição e a divergência interna. Então são recursos que não servem muito. Podem te ajudar, mas também não é aquele recurso que pega tudo, certo? Mas pelo menos a gente já sabe onde é que eles estão e para que eles servem. Poderia para uma questão aberta, mas como eu disse, isso aqui nunca caiu, nem questão aberta na OAB. Então eles deixam para cobrar sempre a parte da primeira e da segunda instância. Sim? Não, esse recurso de embargos no TST não é diferente do recurso ordinário lá no TRT, porque o recurso ordinário do TRT ele é igual ao recurso ordinário normal, só que é de processos originários. Não precisa ter divergência, não. O recurso ordinário não depende. É só esse que precisa ter divergência. O recurso ordinário não precisa ter divergência, não.
Pode ser também, mas não precisa não. Então é só esse que exige que você tenha que comprovar a existência de uma divergência interna. Beleza? Então tá bom, vamos fazer o recreio. Na volta, falamos dos pressupostos de admissibilidade.